E no vídeo de hoje você vai entender tudo sobre como superar crenças limitantes. Olha só, habilidade essencial para você levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Carlos Henrique na área. E amigo, olha só, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo a esta linha editorial Só as Melhores Ideias, na qual eu trago toda semana para você um conteúdo para ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. E eu também tenho outra linha editorial. Todo domingo, 17 horas, temos live, domine sua semana. Então, domine sua semana aos domingos, 17 horas, e essas só as melhores ideias. Toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo para você, beleza? E olha só, hoje o conteúdo do vídeo de hoje tem o potencial de mudar a sua vida. Sim, por quê? Porque quando você muda uma crença, e quando você muda uma crença limitante, o seu comportamento muda. Beleza? Beleza. Então, tema do vídeo de hoje, superando crenças limitantes. E olha só, o que você vai ver no vídeo de hoje? Primeira coisa, o que são crenças? Segundo, o que são crenças limitantes? Terceiro, quais são os benefícios de você superar suas crenças limitantes, de você reformular crenças limitantes? Quarto, eventuais objeções que você tenha. Quinto, jeito errado. Sexto, jeito certo de superar crenças limitantes. Beleza? Então, meu querido, olha só, vamos para cima, vamos para o conteúdo que tem muito conteúdo hoje para você. E por razões didáticas, vamos colocar assim, eu vou compartilhar com você a minha tela para ajudar na sua compreensão. Beleza? Tamo junto? Então vamos embora, que tem muita coisa para você. Olha só, então vamos começar pelo princípio. Excelente ideia de eu tomar um golinho aqui do meu chá. Esse assunto de crença, ele é um assunto bem extenso, tem livros inteiros falando sobre crença. E eu vou trazer aqui para você a minha versão, vou trazer aqui para você de forma mais simples, mas eu ainda vou fazer outros vídeos, porque este assunto merece, esse assunto, ele merece muita atenção, principalmente a atenção da sua parte, tá bom? Então vamos lá, vamos para o conteúdo. Primeiro ponto, o que são crenças? E de uma forma muito simples, de uma forma bem básica, de uma forma bem didática. Crença é tudo aquilo que você acredita que é real. Ponto. E aí você pensa assim, tá, Carlos, mas eu não entendi. E eu vou explicar de uma outra forma para você. Imagina um computador, tá bom? Melhor. Imagina o seu celular, que tá mais fácil, tá bom? Imagina os aplicativos que estão no seu celular. Muito bem, fazendo uma analogia. O programa que roda no seu celular, imagina que o teu celular é o teu cérebro e os aplicativos que tem no seu celular são as crenças. Certo, certo. E por que isso é importante? Porque o seu comportamento, ele segue a sua crença. Certo, certo. O que eu quero dizer com isso? Você só age de acordo com o que você acredita. Tá bom? Faz sentido para você? Então, num primeiro momento, que talvez seja o teu primeiro contato com crenças, então vamos colocar desta forma, tá? Que a crença é aquilo que você acredita que é real. Beleza? Então tá bom. Por que isso é importante? Porque eu vou dar um ampassã bem por cima, porque ainda vou fazer vídeo específico sobre isso. Temos dois tipos de crença. Crenças fortalecedoras, que é aquelas que te apoiam. E temos crenças limitantes, que são aquelas que te enfraquecem. Neste vídeo de hoje, eu vou falar sobre crença limitante. Beleza? Exemplo para você de crença limitante. Eu tinha crença limitante. Olha só, não sei se você sabe. Se você não sabe, eu vou te contar agora. O fato de você estar assistindo isso, ou melhor, você neste exato momento assistindo este vídeo, você está participando do meu projeto pessoal. Beleza? Este aqui, compartilhar conteúdo com você, é o meu projeto pessoal. E durante muito tempo, eu tive uma crença limitante. E qual era a minha crença limitante? A minha crença limitante era o seguinte: puxa vida, eu
eu não posso ir para a internet para falar mais do mesmo. Eu preciso ter alguma coisa mirabolante para contar. Eu preciso ter uma ideia inovadora. Eu preciso, assim, de uma maneira bem resumida, o que eu pensava, puxa vida, eu preciso fazer uma coisa mirabolante, falar de alguma coisa que ninguém falou. E com o tempo, eu percebi que isso era uma crença limitante. Por que que isso era uma crença limitante? Porque olha só, lembra que eu falei para você? O seu comportamento segue a sua crença? Qual era o meu comportamento? Eu pensava, eu não tenho nada mirabolante para falar, então eu não vou falar. Então, este pensamento, esta crença, o que que ela fazia comigo? Ela me parava, entendeu? Ela me limitava. O meu comportamento, ou falta de comportamento, o que que ele fazia? Ele limitava a minha ação. Eu simplesmente não agia. Beleza? Faz sentido para você? Então, olha só, vou compartilhar minha tela aqui com você e para fins didáticos, vamos escrever de uma forma muito simples. O que é uma crença? É tudo aquilo. É tudo aquilo que você, vou botar você em maiúsculo, tá? Você acredita que é real. Muito bem. Certo. Quais tipos de crença... por que que isso é importante? Por que que crença é importante? Porque o seu comportamento segue a sua crença. Ponto. Você não se comporta, você só se comporta de acordo com aquilo que você acredita. Muito bem. Que tipo de crença nós temos? Existem crenças fortalecedoras e crenças limitantes. Neste vídeo de hoje, como esse é um assunto denso, nesse vídeo de hoje eu vou me debruçar sobre crença limitante. Beleza? Faz sentido para você? Ficou claro para você o que é uma crença? Tá? Então, crença, tudo aquilo que você acredita que é real. Beleza. E o que é crença limitante? Crença limitante, imagina que você tem um pensamento negativo dentro de você, que ele está arraigado e ele te impede de crescer. Tá bom? E qual que é o ponto? Imagina que é como se fosse uma corrente invisível que te impede de ir para frente ou que te puxa para baixo. Tá bom? E a gente tem milhares de exemplos. Eu te contei um exemplo. Tá bom? Um outro exemplo de crença limitante que eu tive durante um tempo. Pensei assim, puxa vida, eu já tenho 50 anos e eu vou competir, entre aspas, com meninos de 20, meninos de 30 que faz esse trabalho aqui. E eu precisei fazer o quê? Eu precisei remodelar, eu precisei reescrever essa crença para eu estar aqui com você agora, para eu estar compartilhando esse conteúdo com você agora. Beleza? Faz sentido? Então, pensa o seguinte, crença limitante é um pensamento negativo, um pensamento que te limita, que ele está profundamente arraigado dentro de você. Bom, ponto. Qual é a principal consequência de uma crença limitante? Ela vai moldar o seu comportamento. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela vai te impedir de agir. Ponto. Então, olha só. Este canal aqui, ele é um canal para ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Muito bem. Que tipo de conteúdo eu compartilho aqui? Eu compartilho um conteúdo que ele vai servir para você. Não é um conteúdo genérico, mas vamos colocar assim, é um conteúdo estrutural. Em que sentido? Olha só, você superar a crença limitante vai te ajudar em qualquer que seja o seu projeto pessoal. Suponhamos que o seu projeto pessoal seja um projeto pessoal de compartilhar conteúdo, como eu estou fazendo aqui agora. Entendeu? Que nem eu comentei com você, eu tinha essa crença limitante. Puxa vida, eu preciso ter uma coisa mirabolante para falar. Ou, outra crença limitante. Puxa vida, eu não tenho experiência nenhuma, não tenho nada para ensinar para alguém. Ou, outra crença limitante. Puxa vida, para fazer isso precisa ter dinheiro, muito dinheiro. Ou para fazer isso precisa ter uma formação especial. Tem N mais um, infinitas crenças limitantes.
Mas qual que é o ponto importante agora? O ponto importante é você entender o que são crenças limitantes. E tem uma coisa que você precisa entender também, que olha só, que o que não são crenças limitantes. E o que não são crenças limitantes? Crenças limitantes não são verdades absolutas. Porque olha só, normalmente como a gente forma a crença, a gente observa uma situação, chega a uma conclusão e tem aquilo como verdade. Por exemplo, eu só vejo pessoas jovens, né, de sei lá, 15 a 30 anos, compartilhando conteúdo dessa forma. Eu formo uma crença, puxa vida, precisa ser jovem ou eu sou velho demais para compartilhar, para fazer o que eu estou fazendo. E aí eu formo uma crença limitante. Mas o que é a crença limitante? É uma interpretação distorcida da realidade. E olha que interessante. Não é para que fique claro para você, não é uma falha de caráter. Não tem nada de errado com você, caso você tenha alguma crença limitante. E eu não te conheço, mas uma coisa eu vou dizer para você. Você tem. E como é que eu sei disso? Olha só. Se você tem algum projeto pessoal, alguma coisa que você queira fazer, e você ainda não fez, pode ter certeza, tem uma crença limitante te segurando, tá bom? E como eu falei para você, a crença limitante não é falha de caráter, não é nada disso. É um padrão de pensamento que pode ser modificado. E no final deste vídeo, tá? Quando eu for te explicar o jeito certo, o que eu vou fazer? Eu vou te dar um passo a passo para você mudar. Eu vou te melhor do que um passo a passo. Eu vou te contar como eu fiz para superar as minhas crenças limitantes, tá bom? Do momento em que eu identifiquei, como é que eu fiz para melhorar. É isso que eu vou compartilhar aqui com você. Por quê? Porque de repente tem alguma coisa, você tem algum projeto que você queira fazer na sua vida e que tem alguma crença te segurando. Que tipo de exemplos de crença limitante? Primeiro exemplo, você pensar, puxa, assim, eu não sou bom o suficiente. Ou, olha, eu não tenho talento para isso. Ou, eu falhei no assunto A, B e C, eu estou destinado a falhar pro resto da minha vida. Ou, puxa, eu não venho de uma boa família, minha família não tem dinheiro, minha família não tem instrução, eu não vou conseguir fazer o que eu quero. São infinitas crenças limitantes. Eu conseguiria fazer uma série, 300 vídeos sobre crença limitante. E ainda assim, ia sobrar assunto, ia faltar assunto, ia faltar vídeo, porque tem muito assunto. Aqui eu tô te dando uma ideia geral, beleza? Faz sentido para você? E agora vamos para cima, porque vou compartilhar aqui, porque para fins didáticos vamos escrever. Escrever vai te ajudar. Ou você me ver escrever também pode te ajudar, tá bom? O que são crenças limitantes? Olha só, são padrões. Deixa eu só tirar aqui. São padrões. Padrões de pensamento. Padrões de pensamento negativos que limitam ou mesmo imobilizam você. Podem ou não terem sido criados a partir da realidade observada. Olha só, o que eu quero dizer com isso? E agora eu vou voltar para mim, que isso é muito importante, tá? Isso é muito importante de você entender. Deixa eu voltar aqui. Às vezes, uma coisa importante, você não vive no que a gente chama de realidade. Você vive naquilo que você acredita que é real. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só, quando eu era adolescente, quando eu estava estudando segundo grau, de 14, vamos colocar, de 15 a 18 anos, não, de 15 a 22 anos, durou um tempinho. Durante um tempo eu quis estudar engenharia, e eu queria passar aqui na USP, que é a Faculdade Federal de São Paulo. Muito bem, é faculdade estadual. Só que tem um detalhe, todo mundo que eu via
que tinha entrado na USP, ou tinha feito cursinho, ou tinha estudado em escola particular. E eu vinha de escola pública, eu estava na escola pública. Eu desenvolvi uma crença limitante. Qual era a minha crença limitante? Se eu não conseguir fazer um cursinho, eu não vou conseguir entrar na USP. E olha o que acontece. Eu acabei não fazendo o hospital, acabei entrando no Mackenzie aqui em São Paulo. Né? No outro curso fui fazer direito, antes eu queria fazer engenharia. Mas o ponto é o seguinte, eu não tinha estatística. Eu observei 3, 4 pessoas, entendeu? E eu cheguei à conclusão que tinha que ser daquele jeito. Pronto. Se formou uma crença limitante. Significa que todo mundo é daquele jeito? Não. Foi baseado na verdade, digamos assim? Não. Foi baseado numa coisa que eu observei. Você está entendendo? Então, por exemplo, e assim, nós formamos crenças muito rápido. A gente tem uma experiência muito pequenininha de alguma coisa, entendeu? E a gente forma uma crença muito forte. Então, toma cuidado com isso. Porque pode ser que você tenha visto um caso, pode ser que não. Mas o ponto não é se você viu ou se você não viu. O ponto é o seguinte, esta crença, este pensamento que você está pensando agora, ele te ajuda ou ele te atrapalha? Essa é a pergunta, beleza? Esse é o ponto. E agora, deixa eu colocar aqui, crenças limitantes, muito bem. Deixa eu voltar aqui, compartilhar a minha tela com você. Outra coisa que você precisa pensar, olha só, as crenças, elas não são verdades absolutas. Não são verdades absolutas ou falhas de caráter. O que elas são? Elas são padrões de pensamento que podem ser modificados. Ponto. É isso. Tá bom? Agora vamos passar para o próximo ponto. E qual é? Quais são... Vamos aqui. Quais são os benefícios de você superar suas crenças limitantes? E eu vou falar para você de cara. Primeiro benefício, vai te colocar no caminho para realizações extraordinárias. Carlos, como assim? Olha só, vou voltar para o meu exemplo. Eu tinha aquela crença limitante. Olha só, se eu não tiver algo mirabolante para falar, então eu não vou montar o meu canal, eu não vou falar. E se eu tivesse mantido isso, eu não estava aqui conversando com você. Pode ser que esse canal aqui fique maravilhoso e cresça com 10, 20, 50 milhões de seguidores. Pode ser que, né, de inscritos. Pode ser que sim. Mas se eu não tivesse superado a minha crença limitante, eu nunca ia saber. Entendeu? Então, do momento em que eu superei, puxa, me colocou num caminho. Pode ser que eu não chegue? Pode. Mas pode ser que eu chegue sim. Entendeu? Pode ser que eu chegue sim. Então, o que acontece? Do momento em que você supera, te abre possibilidade para outras coisas, para grandes realizações. Beleza? Beleza. Segundo benefício, olha só, vai aumentar tremendamente a sua confiança. E isso, entendeu? Isso é foda. Por quê? Porque do momento em que você identifica, vou te falar o que eu fiz. Eu identifiquei, pô, isso aqui é uma crença limitante. O que eu vou fazer? E comecei a ver vídeos na internet. E o que eu reparei? Que muitas vezes tinham várias pessoas falando do mesmo assunto, cada uma do seu jeito, entendeu? Mas falam do mesmo assunto. E eu criei a seguinte crença, assim, eu vou falar, né, a crença que eu tenho hoje, eu vou falar dos assuntos que eu gosto de falar, que eu amo falar, eu vou falar do meu jeito. Da mesma forma que eu me identifiquei com outras pessoas, vai ter gente que se identifica comigo. E tá tudo bem. Então, opa, tem lugar para mim, tem espaço para mim. Tá bom? Terceiro, cara, o que vai dar para você? Vai dar liberdade e leveza. Por quê? Porque imagina o seguinte, que você começa em um ponto importante, assim, todo mundo tem dúvida. Todo mundo tem insegurança. Carlos, estou em dúvida. É normal, é saudável você ter dúvida. Muitas vezes, quando você tem dúvida, você para, você pensa, você reflete melhor. Tá tudo bem. Entendeu? Porque é bom ter certeza, é ótimo ter certeza. Mas tem uma linha muito tênue entre certeza absoluta e arrogância. Então, um pouquinho de dúvida faz bem. Não te faz mal, não. Não vai te prejudicar. E quarto ponto, que para mim
é o ponto mais importante, é o melhor benefício. Vai abrir para você, perdão, vai te dar uma abertura para novas possibilidades. Porque do momento em que você identificar uma crença limitante, tá bom? Você identificou a sua crença e você se abriu e você reformulou essa crença. Porque você não precisa de muita coisa. É interessante que você não precisa dar um cavalo de pau para você superar uma crença limitante. Basta você abrir uma dúvida na crença limitante. É só isso. Basta você abrir uma dúvida. É a mesma coisa, no meu caso, quando eu pensei assim, puxa vida, é todo mundo que fala de coisa mirabolante? Ou a gente tem várias pessoas falando da mesma coisa, cada uma de um jeito. E aí me abriu uma outra possibilidade. E aí eu fiz uma escolha, tá, consciente em abraçar esta nova possibilidade. Que esse é o ponto, é uma escolha consciente. Eu escolhi acreditar que havia espaço para mim. Eu escolhi acreditar que tem pessoas que se identificariam com o meu conteúdo. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, se você não viu outros, eu vou comentar uma coisa com você. Olha só. Uma outra crença limitante que eu tinha. Eu pensava assim, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. E eu vou fazer uma divagação aqui que você vai entender. No ano de 2023, no ano passado, um dos meus projetos pessoais foi leitura. E eu saí de 4 livros lidos no ano para 60 livros lidos no ano. Eu já vi gente que lê muito mais. Mas para mim, Carlos Henrique, foi maravilhoso. Muito bem. E o que eu me vi fazendo? Eu me vi compartilhando as minhas leituras. Eu me vi assim, ensinando, entre aspas, tá? Para outras pessoas o que eu tinha lido nos livros. Aí eu pensei, puxa, mas isso é bacana. Se tem gente que se interessa por esse assunto que eu estou comentando aqui, que eu li num livro, pessoalmente, talvez tenha pessoas que se interessem, né, com o conteúdo dos livros que eu li. E, por exemplo, este vídeo, tá? Eu tirei ele da minha cabeça? Não. Eu aprendi num livro e eu vou compartilhar o livro com você. Eu esqueci de fazer isso antes, mas eu vou fazer agora. Eu me baseei em qual livro, tá? Para fazer este vídeo aqui para você. Eu vou colocar aqui em cima. Este vídeo, ele foi inspirado num livro chamado Desperte o Gigante Interior, de um autor chamado Tony Robbins. Olha só. Quem é Tony Robbins? Tony Robbins é o maior do mundo. É o maior coach do mundo. É o maior do mundo. O cara mais famoso do mundo neste assunto que eu estou compartilhando com você. Tony Robbins, Anthony Robbins. Certo. Então, o que eu percebi? Puxa vida, se tem gente que gosta de conversar comigo sobre isso, vou ter vídeo. Vai ter audiência para os meus vídeos, vai ter outras pessoas. Você entendeu? E o que aconteceu? Se abriu para mim uma nova possibilidade. Tá? Então, por que isso é importante para você? Porque do momento em que você conseguir identificar, tá? E substituir, digamos assim, suas crenças limitantes, você muda a sua vida. Ponto. É isso. Beleza? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com você. Vamos escrever quais são os benefícios de você superar suas crenças limitantes. E olha só, primeiro benefício. Vai te colocar no caminho para realizações. Vou botar grandes realizações. Certo. Segundo benefício, vai aumentar sua autoconfiança. Por que vai aumentar a sua autoconfiança? Vai aumentar porque você sabe que você vai conseguir fazer o que você quiser. Que do momento em que você reestruturar essa crença, que você trabalhar nela, você vai conseguir melhorar, você vai conseguir fazer o que você quer fazer. Beleza? Terceiro, vai te dar liberdade e leveza. Por quê? Porque vai soltar uma amarra de você.
olha que interessante, você ter um pouco de dúvida é saudável, tá? E tem detalhe, olha só um detalhe, tem vídeo sobre isso aqui nesse canal, chamado Dúvida Estratégica, eu acho que é a live, tá bom? Procura dúvida estratégica, por quê? Que é aquela dúvida saudável, entendeu? A tua vida, e assim, a tua vida vai ficar mais leve e vai ficar mais prazerosa. E o último benefício de você aprender isso aqui, de você superar crenças limitantes, é o seguinte: vai abrir sua vida para novas possibilidades. Beleza? Tamo junto? Tá certo? Mas aí, de repente, você chega para mim e fala assim: Carlos, olha só, isso que você tá me falando é muito legal, é muito bonito, né? Você me enche de esperança, mas tem um detalhe. Você pode me falar assim: Carlos, as minhas crenças, eu não tirei isso do nada. Eu tenho esta crença porque eu observei, isso aqui é baseado em fato real. Certo? Certo. E eu digo uma coisa para você. Olha só. Primeira coisa é você questionar a validade dessa crença. Em que sentido? Vamos supor que você chegue e fale para mim assim: Carlos, olha, eu tenho esta crença limitante porque eu tive um problema no passado, é um problema real, eu não inventei. Foi na minha vida, por isso que eu acredito nisso. E eu digo isso aqui para você: olha só, o seu passado não determina o seu futuro. Isso pode parecer clichêzão, e é clichêzão, tá bom? Mas é verdade. O que aconteceu antes não vai determinar o que vai acontecer amanhã. Pode influenciar? Pode. Sim, por que que pode? É um assunto para um outro vídeo. Por quê? Porque nós somos criaturas de hábitos. Certo, certo. O que são hábitos? Padrões de comportamento. Então, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte: se você mantiver a mesma crença, e se você mantiver o mesmo padrão de comportamento, aí você está preso. Aí você vai continuar repetindo os mesmos erros. Mas não precisa ser assim. Beleza? Beleza. Outra coisa que você pode me falar: Carlos, olha, mudar crença é difícil e é demorado. E eu vou dizer uma coisa para você. Sim, vai exigir uma atenção consciente, mas não precisa ser demorado. Porque é aquela coisa, é você fazer com estratégia. E o mundo, ele na minha visão, tá? Ele se divide em duas coisas, de duas formas: o jeito certo e o jeito errado. Pensa o seguinte: se você, sabe essas latinhas? Então você tem uma lata de leite condensado, por exemplo. Se você tiver a ferramenta certa, é fácil abrir uma lata de leite condensado. Se você tiver um abridor de lata, você abre. Agora, se você tentar abrir uma lata com uma colher, aí vai ficar muito difícil. Então, o que eu quero dizer para você? Que se você utilizar a estratégia certa, não precisa ser demorado e não precisa ser difícil. Beleza? Faz sentido? E você pode me dizer: tá bom, Carlos, isso é muito bom, isso é muito legal, tua ideia é maravilhosa, mas eu sou muito velho para aprender isso. E eu falo para você: aí ó, esta é uma crença limitante. O fato de você ter vivido mais não significa que seja tarde para você transformar uma crença limitante ou para você mudar. E eu digo isso de uma outra forma para você. Pode ser mais fácil. Você pode usar a sua idade como uma vantagem para você. Porque uma coisa que eu percebi na minha vida, tá? Hoje eu tenho 50 anos e uma coisa que eu percebi é que eu estou melhor hoje de quando eu tinha 30. Por quê? Quando eu tinha 30, 20 anos atrás, talvez eu tivesse mais energia. Tudo bem, mas eu tinha menos controle. Então, energia sem controle não adianta, tá bom? Então, a sua idade pode ser uma vantagem. Uma outra coisa que a idade é uma vantagem é, pelo menos para mim, tá? Quando eu tinha 30 anos, eu tinha pressa. Eu tinha pressa de fazer as coisas. Não, eu quero o resultado e rápido e tal. E por conta disso eu só dei cabeçada. Por quê? Porque eu tinha pressa. E preciso fazer um disclaimer aqui para você. Olha só, para você que tá me vendo, para você que tá vendo esta não é live, esse vídeo maravilha, é que eu faço tanta live que às vezes eu me perco. Mas para você que tá vendo esse vídeo, essa linha editorial, só as melhores ideias, eu tenho uma observação para fazer para você. Eu sou a melhor pessoa para ensinar isso para você.
Sabe por quê que eu sou a melhor pessoa? Porque eu aprendi o conteúdo que eu compartilho com você aqui, eu aprendi dando cabeçada. Cabeçada, eu aprendi dando cabeçada. Então, se eu chegar para você e disser assim, fulano, fulana, ali tem um buraco. Você que está me vendo pode ter absoluta certeza. Eu caí no buraco. Entendeu? Então, quando eu comecei a compartilhar isso aqui, eu pensei, puxa, como é que eu posso utilizar a minha idade a meu favor? E uma das coisas que a minha idade me favorece é, eu não tenho pressa. Eu não tenho mais pressa. Então, quando a gente tem 30, mais jovem, vamos botar. Mas quando eu tinha 30 anos, eu tinha pressa, eu queria, e eu não dava atenção ao método, eu não dava atenção ao ambiente, eu subestimava a força do ambiente. Entendeu? Então, olha só, dessas 3 objeções que você tem para mim. No meu caso, eu, Carlos Henrique, eu reformulei as minhas crenças para poder estar aqui compartilhando com você. E neste vídeo aqui, tá? Você vai aprender como fazer isso para você modificar qualquer área que você queira modificar na tua vida. Porque olha só, um minutinho. Para você mudar qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que mudar é a crença que está por trás. Ponto. Vamos supor que o seu projeto pessoal seja dobrar seu salário. Então tá. Só que você acredita, não vou botar salário, vou botar rendimento. Não importa de onde vem o dinheiro. Você quer dobrar seus rendimentos. Muito bem. Só que se você acredita que tem pouco dinheiro no mundo, ou se você acredita que o Brasil está em recessão, ou se você acredita que a população não tem dinheiro, o que vai acontecer? Você não vai fazer. Você vai ficar parado, você vai ficar travado. Você entendeu? Então, para qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, qualquer uma, a primeira mudança que você precisa fazer é na sua crença. Então, no meu caso, para eu estar aqui, a primeira coisa que eu tive que mudar foram as minhas crenças sobre compartilhar conteúdo, foram as minhas crenças sobre internet, foram as minhas crenças sobre a minha idade. Beleza? Então, para fins didáticos, vamos escrever aqui quais são as principais objeções. Você pode me dizer, Carlos, vamos lá, a objeção A. Minhas crenças são baseadas em fatos reais. E eu digo para você, o seu passado não define seu futuro. Muito bem. Segunda objeção que você pode ter, você pode me dizer, Carlos, mudar minhas crenças pode ser... Não, pode ser não. É difícil e demorado. E eu digo para você, vai necessitar, requerer, tá? Atenção da sua parte. Sim, vai. Mas se você tem a estratégia certa, se você tem a ferramenta certa, não precisa ser. E por fim, você pode me dizer, Carlos, eu sou velho demais para mudar minhas crenças. E eu digo uma coisa para você. Este pensamento em si é uma crença limitante. Então, o que você está fazendo? Você está usando um fato, né? Quando você pensa na sua idade, então, você está usando um fato da sua idade. Só que você está usando esse fato contra você, ao invés de usar esse fato a seu favor. Beleza? Beleza. Então, seguindo para frente, vamos lá. Vamos falar do jeito errado de você superar suas crenças limitantes. E adivinha qual é o jeito errado de você superar suas crenças limitantes? Entendeu? Primeira coisa, primeira forma do jeito errado, que é uma forma muito comum, tá? Ignorar suas crenças limitantes. Ponto. Olha só. Vamos aqui. Primeira forma, você vai ignorar, ou tentar ignorar suas crenças limitantes. Eu vou falar uma coisa para você. Você pode tentar? Pode. Você vai conseguir? Não. Por quê? Porque ela continua tendo efeito, mesmo que você negue. Olha só, como eu comentei com você, eu achava que eu tinha que falar alguma coisa muito mirabolante para estar aqui. Muito bem.
Eu poderia ignorar isso? Poderia. Mas qual que é o ponto? O ponto é o seguinte. Eu poderia criar conteúdo mesmo com essa crença limitante? Sim, eu poderia. Mas a qualidade do meu conteúdo ia ser ruim. Por quê? Porque eu não ia ter confiança no que eu falo. Eu ia pensar, puxa vida, eu não estou falando uma coisa mirabolante. Então o meu vídeo vai ficar ruim, então não vai ter visualização, então isso ou então aquilo. Né? Ou isso ou aquilo. O meu conteúdo ia ser ruim. Eu ia transmitir insegurança, ninguém ia ver. Entendeu? E aí, olha, porque isso aqui, esse negócio, o que é isso? Isso é uma profecia autorrealizável. Olha só, o que eu imagino? Eu imagino que eu preciso falar de um assunto mirabolante. Muito bem. Só que aí eu faço o vídeo de um assunto comum, como este aqui. Só que, como eu não acredito no que eu estou fazendo, eu transpareço isso no vídeo para você. Então, eu transpareço insegurança, eu transpareço insegurança e dúvida, digamos assim. O que vai acontecer? Por consequência, os meus vídeos vão ter baixa visualização. Mas não porque o assunto é comum, é porque eu estou fazendo com insegurança e com dúvida. Beleza? Beleza. E aí, tende a ter baixa visualização e o negócio não vai para frente. Aí eu penso assim, puxa vida, o negócio não está indo para frente porque eu não estou falando de um assunto mirabolante. Não! O negócio não está indo para frente por causa da minha crença. Você está entendendo? Então, quando você tenta ignorar a sua crença, não vai para frente. Primeiro, você modifica a crença e o seu comportamento acompanha. Certo, certo. Ou então, primeira forma do jeito errado, eu posso ignorar. Ou eu posso tentar culpar. Puxa vida, olha, eu tenho essa crença porque a culpa é do fulano, ou do cicrano, do meu pai, ou do governo. Eu tento culpar alguém. E não adianta. Eu tô na merda do mesmo jeito. Beleza? Então, o jeito errado. Você tentar ignorar ou tentar culpar alguém. Tá bom? E agora vamos para o jeito certo. Deixa eu só colocar aqui o jeito errado. Ignorar. Certo? Ou tentar. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Ou tentar culpar. Tentar não. Ou eu culpar terceiros. Tô com um problema do mesmo jeito. Beleza, beleza. Agora vamos, se tem um jeito errado, e como o mundo se divide assim, tem também um que jeito certo. Então, primeira coisa, olha só. Passo a passo do jeito certo. Passo número 1, consciência. Certo, certo. Passo número 2, eu vou falar os passos e vou voltar um por um. Passo número 2, questionamento. Passo número 3, modelagem. Passo número 4, reestruturação. Vamos lá. Vamos um por um. Consciência. O que é isso? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar a sua crença limitante. Como que você faz isso? Você presta atenção aos seus pensamentos e sentimentos. Puta, Carlos, isso é difícil. Não, isso requer treino. Eu fiz isso. Faz muito tempo eu tinha vontade de produzir conteúdo, de compartilhar conteúdo na internet. Muito bem, e eu comecei a observar. Eu tentei, olha só, olha que interessante. Eu achava que eu tinha que falar coisas mirabolantes. Muito bem. Nós estamos em 24, em 2022. Eu comecei a fazer vídeo. Lá no fundo, eu achava que eu tinha que falar as coisas mirabolantes, mas eu não sabia o que falar. Aí o que aconteceu? Eu fui indo e eu acabei parando. Eu parei. Por quê? Porque a minha crença era mais forte. Certo? Certo. Só que um ponto importante. O desejo de fazer o que eu estou fazendo agora, de compartilhar conteúdo com você e tal, ele não sumiu. Ele continuou aqui dentro. E ele continuou, sabe? Quando você tem um sapato apertado, que de 0 a 10 é uma dor que é 5, vamos colocar assim, mas ela tá ali o tempo inteiro. E eu comecei a pensar, puta merda, eu queria fazer isso. E eu identifiquei minha crença limitante. Puxa, não tô fazendo porque eu acho que eu tenho que reinventar a roda, ou não reinventar a roda, falar de uma coisa mirabolante. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Não, eu não tenho. Não, talvez eu não precise. Opa, tá bom. Passo 2. Questionar. Certo, certo. O que é?
O que você está fazendo na verdade? Você está desafiando a validade da sua crença. Pô, o que eu pensei? Será que é isso mesmo? Tá todo mundo falando de assunto diferente? Eu fui para a internet para procurar. Aí eu joguei um tema X. Eu não me lembro agora. Joguei um tema X. E eu vi 3, 4, 5 vídeos diferentes falando daquele tema X. E não era nada demais. Aí eu pensei, opa, olha só. Existem pessoas diferentes falando do mesmo assunto. Então, olha só, eu questionei, opa, eu não necessariamente preciso. Eu posso falar dos assuntos que eu amo falar, que é isso que eu estou fazendo aqui com você agora. Eu estou conversando com você de um assunto que eu amo falar do meu jeito. Eu fui a única pessoa que fez isso? Não. Não, olha só, se você jogar no YouTube Crenças Limitantes, você vai ver um monte de vídeos sobre isso. Mas eu estou fazendo do jeito que eu gosto de fazer. Eu estou fazendo do jeito que eu sei fazer. Eu estou fazendo do jeito que eu me identifico. Tá bom? Aí, passo número 3, modelagem. E o que é isso? Olha só. Eu vi um vídeo, depois se eu conseguir eu vou deixar ele aqui nos comentários, de um rapaz chamado Elton Luiz. É um rapaz gaúcho lá do sul. E o que ele comenta neste vídeo? Um vídeo de 15 minutos dele, que me ajudou muito, porque ele falou assim, olha, uma forma de você produzir conteúdo na internet, você lê e você explica para as pessoas o conteúdo da sua leitura. E eu falei, cara, que ideia genial! Eu já estava naquele processo de compartilhar, mas compartilhar num a um as minhas leituras. E quando eu li, eu falei assim, vi, né, o vídeo, eu pensei, nossa, eu achei a saída para mim. Então, o que eu fiz? Eu modelei o passo a passo que ele deu. Ele falou assim, poxa, pega um livro, pega um tema, compartilha. Compartilha com a seguinte ideia. Olha, isto foi o que eu aprendi neste livro. Ponto, você compartilha. Eu peguei essa ideia, eu modelei essa ideia. Ou você pode me dizer, cara, você copiou a ideia? Pode ser também. Entendeu? Mas eu apliquei a ideia. Passo 4. O que é que você vai fazer? Você vai reestruturar a sua crença limitante. Carlos, por que você precisa reestruturar a sua crença limitante? Porque se você não reestruturar, ela te pega lá na frente. Entendeu? Então, qual foi a minha reestruturação? Eu pensei, eu vou falar das coisas que eu amo falar. Eu vou falar do meu jeito. Eu vou falar com as minhas habilidades. E da mesma forma que eu me identifiquei com esse rapaz, Elton Luiz, tal, que me deu esta ideia, outras pessoas vão se identificar comigo. Entendeu? Beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui com você para te dar o passo a passo. Primeiro passo, consciência. Como que você faz isso? Olha só. Como que você faz isso? Você pensa em alguma coisa que você queira fazer, que vai ficar mais fácil. Alguma coisa que você queira realmente fazer, mas que você não está fazendo. E você se pergunta, por que eu não estou fazendo? O que eu acredito? O que está me segurando? Ah, eu quero abrir uma empresa, ou eu quero emagrecer, ou eu quero mudar de cidade, eu quero fazer alguma coisa que eu não estou fazendo. Tem alguma crença me segurando. Beleza? Beleza. Segundo, o que você vai fazer? Você vai questionar. E como seria isso na prática? O questionamento na prática é o seguinte, puxa, isso aqui é verdade mesmo? Ou precisa ser assim? Ou todo mundo é assim? Porque neste questionamento você precisa abrir uma brecha. No meu caso, como eu fiz. Ah, é todo mundo que fala de assuntos mirabolantes? Não. Tem gente que fala de assunto mirabolante. Tem gente que não fala. Tem gente que fala de assunto comum. Outra coisa, outra crença mirabolante, outra crença limitante que eu tinha. Eu acreditava assim, puxa vida, eu fiz um vídeo sobre crenças, tá bom, acabou o assunto, eu nunca mais falo sobre crenças. Não. E aí, com o tempo, eu percebi o seguinte, que, olha só, eu vejo todos os meus vídeos, a minha audiência não. Então, de repente, hoje eu vou falar sobre crenças, você está vendo o meu vídeo. Só que lá para frente vai chegar gente nova na minha audiência
que não viu. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar repassar esses assuntos mais de uma vez. Então, eu nunca vou ficar sem assunto. Eu estou esgotando tudo sobre crenças neste vídeo? Não, tem assunto que ficou de fora. Entendeu? Tem um assunto sobre crenças, eu posso falar sobre formação de crenças, eu já tenho um roteiro pronto de um vídeo só sobre crenças fortalecedoras, entendeu? Então, olha só o tanto de coisa que tem para falar, mas eu precisei reestruturar esta crença, digamos assim, né? Eu precisei primeiro questionar a crença e depois reestruturar. Passo 3, você vai modelar. O que é modelar? Modelar é uma expressão que vem da programação neurolinguística, onde eu vi modelagem pela primeira vez. Eu vi num livro do Tony Robbins chamado não é Expert Gigante Interior, é Poder Sem Limites. E o que é modelar para você que não viu este vídeo? Detalhe, tem vídeo sobre modelagem aqui no canal. Já tem vídeo, mas de uma forma bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar alguma pessoa que fez o que você quer fazer e você vai se inspirar nessa pessoa. Você vai tentar verificar quais são as estratégias que essa pessoa aplicou que eu posso aplicar na minha vida também. Entendeu? No exemplo que eu te dei, eu vi o vídeo desse rapaz Elton Luiz, eu falei, eu vou fazer isso aqui. Eu vou modelar dessa forma. Eu gosto de ler, eu gosto de gravar conteúdo, eu vou ler e eu vou compartilhar o conteúdo que eu gravei. Exatamente isso. Ponto, sem mistério. Nada mirabolante, coisa muito, muito simples. E uma coisa que eu vou dizer para você, o simples funciona. Tá bom? O simples, o básico, o fácil, funciona. O feijãozinho com arroz, muito bem feito, funciona. Então, passo 3, modelagem. E por fim, o passo 4 é o seguinte. Você vai reestruturar as crenças. O que você vai fazer? Você vai pegar esta crença limitante, que você provavelmente tem, e você vai transformar numa crença fortalecedora. Como eu falei, meu exemplo, como eu falei para você. Olha só, peguei uma crença limitante. Qual crença limitante? Poxa vida, eu preciso falar de assuntos mirabolantes na internet. Eu peguei esta crença e transformei para outra crença, que é o seguinte, eu vou falar das coisas que eu amo falar, e eu vou falar do meu jeito. E vai ter pessoas que vão se identificar comigo, vão, e vai ter gente que não vai, e tá tudo bem. E tá tudo certo. Entendeu? Esse assunto de desenvolvimento pessoal, por exemplo, crenças. Eu não sigo uma pessoa só, eu sigo várias. Então, o que acontece? Tem espaço para todo mundo. Então, a minha nova crença, Carlos Henrique tem lugar para você. Carlos Henrique tem espaço para todo mundo. Beleza, beleza. E seguindo este passo a passo. Primeiro passo é consciência, identificar a crença limitante. Depois, questionar a validade dela. Terceiro, modelar alguém que tenha feito o que você quer fazer. E quarto, você reestruturar. Fazendo isso, você pode devagarinho, uma por uma, reestruturar suas crenças limitantes para você poder levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. E olha só, olha a qualidade desse conteúdo. Já deixa um joinha, deixa um curtir, tá bom? E olha só, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique. E agora vamos para o resumão. E olha só, do que foi o vídeo de hoje? Vamos para o resumão. O que foi o vídeo de hoje? Hoje, o tema do vídeo foi superando crenças limitantes. Por quê? Porque você superar a crença limitante é uma habilidade essencial para você levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Beleza? O que a gente falou? Ponto número 1. O que são crenças? Crenças é aquilo que você acredita que é real. Ponto. É aquilo que é real para você. Qual que é a importância da crença? A importância é o seguinte, o seu comportamento segue a sua crença. Ponto. Muito bem. Comentei por cima que temos dois tipos de crença, a fortalecedora e a limitante. Neste vídeo eu falei da limitante. A fortalecedora vai ter um vídeo só para ela, mas a crença limitante, o que é? É uma crença, é um pensamento que limita você. É um padrão de pensamento negativo e muitas vezes esse padrão de pensamento negativo te impede de você ir para frente, te impede de você alcançar os seus objetivos. É verdade absoluta? Não, não é.
É só um padrão de pensamento negativo. Beleza? Beleza. Quais são os benefícios de você superar a crença limitante? Primeiro benefício, vai te colocar no caminho para grandes realizações. Exatamente como eu estou fazendo agora, tá bom? Vai aumentar a sua autoconfiança. Por quê? Porque você sabe que qualquer coisa que você queira fazer, primeiro você ajeita a crença e você com método, digamos assim, passo a passo, você consegue chegar aonde você quiser. Terceiro, vai te dar liberdade e leveza. E quarto, olha só, e o melhor de todos, vai abrir a sua vida para novas possibilidades. Muito bem. Mas aí você pode me dizer assim, Carlos, mas as minhas crenças são baseadas em fatos reais. E eu digo para você, pode ser, mas o seu passado não define o seu futuro. No seu futuro, ou hoje, no seu presente, você pode fazer diferente. Você pode me dizer, Carlos, mas puxa, isso é difícil e demorado. E eu digo para você, não, se você tiver a ferramenta certa, não se você aplicar o que você está vendo nesse vídeo. Ou você pode me dizer, Carlos, sou muito velho para isso, vivi minha vida inteira assim, acreditando em X, Y, Z, não dá para mudar. É lógico que dá. E tem uma vantagem, olha só, você pode usar o fato de você ter uma determinada idade a seu favor e não contra você. Jeito errado de você superar a crença limitante. Primeiro jeito errado, ignorar. Não vai adiantar, já vou te falar. Segundo jeito errado, você culpar terceiro. Você culpar sua mãe, seu pai, sua família, o governo. Entendeu? Não vai adiantar. Jeito certo, 4 passos. Primeiro passo, consciência. Identificar onde tem crença limitante. Segundo passo, questionamento. Puxa, será que isso é verdade mesmo? Ou isso precisa ser verdade? Terceiro passo, modelagem. O que é isso? Você encontrar alguém que fez o que você quer fazer e de repente copiar o que você conseguir copiar. Ou adaptar para a sua vida o que você conseguir aplicar na sua vida, né? O que a outra pessoa fez. Passo 4, reestruturar crenças limitantes. Por quê? Porque senão ela vai te assombrar. Tá bom? E olha só, muito, muito, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Ó, não pedi ainda, mas olha a qualidade do conteúdo. Você pode deixar um like, você pode deixar um joinha, ou você pode curtir o vídeo. Aproveita, comenta aqui, conversa aqui comigo se você está com dificuldade com alguma crença ou alguma crença limitante que você conheça ou alguma crença limitante que você superou. Coloca aqui para mim. E uma coisa, se você não tem nenhuma crença limitante, o que eu duvido, e uma coisa eu aposto que você conhece alguém que tem. Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá bom? Beleza? Olha só. Muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer estar aqui com você. Eu adoro fazer isso, tá? Foi um prazer estar aqui com você e eu vejo você ou na próxima live ou no próximo vídeo, tá bom? Olha só. Abraço e uma ótima semana para você. Mas apesar que você tá vendo uma quarta-feira, mas bom resto de semana e bom final de semana, beleza? Abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.